Questão 3. Para diminuir a velocidade da corrosão das placas de aço, uma liga de ferro do casco de navios, grossas placas de zinco são rebitadas ao lado externo do casco, abaixo da superfície da água. Essa técnica é conhecida como proteção catódica. Supondo que o aço possa ser representado por ferro, considerar as seguintes forças eletromotrizes de redução. Então tem o ferro aqui, tem esse potencial aqui, ó, de redução do ferro, e tem esse potencial aqui de redução do zinco. Repara que esse potencial de redução do zinco é menor do que o do ferro, porque ele vai fazer o processo de oxidação, ele vai servir como ânodo de sacrifício. Então, letra A, justifica a utilização do zinco para a proteção de carros de navios, usando equações e cálculos eletroquímicos. Quando a gente vai analisar aqui, a gente vai ver primeiro que o potencial do zinco é menor do que o do ferro. Então, se a gente for fazer a diferença de potencial aqui do que está acontecendo nessa reação, a gente vai ter que quem reduziria seria o ferro, então menos 0,44, e o potencial de oxidação do zinco é mais 0,76. Como menos 0,44 mais 0,76 dá um valor maior que zero, isso quer dizer que a reação vai ser espontânea. Então eu vou fazer com que o zinco sofra oxidação e gere aqui esses dois elétrons que vão permitir que o ferro que tenha sido oxidado volte a reduzir e vire ferro normal, ferro no estado sólido lá no casco do navio. Se a gente for pensar em termos das equações, é só a gente pegar essa equação aqui do ferro e depois inverter a equação do zinco. Aí soma as duas equações, cancelando os dois elétrons, tá? Letra B, justifique a não utilização de placas de cobre no lugar das placas de zinco. O cobre, ele tem um potencial de redução maior do que o do ferro. Se o cobre tem um potencial de redução maior do que o do ferro, não faz sentido eu colocar ele. Porque se eu coloco um cara, né, um metal que tem um potencial de redução maior, ele vai acabar fazendo com que o ferro seja o único que seja exposto à oxidação. Porque o cobre, ele tem um potencial maior de redução, então ele é mais difícil de oxidar. Enquanto o ferro vai acabar sendo mais exposto à oxidação, então ele vai oxidar mais facilmente. Então, basicamente, a resposta aqui é porque o potencial padrão do ferro, do cobre, perdão, é maior do que o potencial padrão do ferro. E analisando aqui as reações, vamos anotar aqui, ó, da letra A lá. Seria ferro 2+, mais os dois elétrons, gerando ferro. E depois seria zinco, que está lá metálico, gerando zinco 2+, mais esses dois elétrons. Esses dois elétrons cortam com esses dois elétrons e somando aqui a equação global ficaria ferro 2+, mais zinco, aí setinha, ferro mais zinco 2+. Então é só escrever essa aqui, essa seria a reação global do que acontece nesse processo aqui de proteção catódica. Perfeito?